Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bom que vocês estão aqui essa noite para mais um culto, mais um momento de adoração, mais um momento em que nos colocamos na presença de Deus, não só para adorá-lo, mas também para escutar a sua voz. Amém? E eu tenho a certeza que o Senhor vai falar com você hoje, em nome do Senhor Jesus. Mas antes de entrarmos na palavra, eu tenho um recadinho aqui sobre o jantar dos namorados. Todo ano a gente faz o jantar dos namorados, né? A gente já fez 2 vezes aqui na igreja, mas esse ano nós vamos fazer diferente. Esse ano nós vamos comemorar em um restaurante, em uma pizzaria. Manzini, né? Manzini. Dia 8/6 vai ser uma... Então, dia 8/6 vai ser uma segunda-feira, tá? Nós já fizemos a reserva lá e o valor custa R$ 90 o casal. R$ 90 o rodízio, fora a bebida é a parte. Mas nós entendemos que ficou um preço bem justo, um preço bem bom. Então, dia 8/6 vai ser uma segunda-feira, nós vamos estar reunidos lá para poder, então, ter o jantar dos namorados, tá bom? A pastora Daiane, ela vai estar passando depois um cartãozinho, tudo certinho, confirmando os casais, mas com certeza será um momento abençoado. E nós também já estamos aqui pensando sobre a festa caipira, que acontece também em julho. Então, a partir de amanhã, a gente já começa também a movimentação para a nossa festa caipira. Amém? Glória a Deus. Amém. Irmãos, então vamos lá para a palavra do Senhor. E eu prometo ser bem objetivo e direto àquilo que o Senhor entregou. O tema dessa noite é a visão que transforma lamento em ação. A visão que transforma lamento em ação. O Senhor tem falado muito comigo a respeito de situações que acontecem na nossa vida, que acontecem todos os dias. E diante dessas situações que acontecem comigo e com você, nós temos 2 caminhos. O caminho da dificuldade, em achar que tudo é difícil, em achar que está tudo contra, em achar que é impossível, em achar um monte de coisa. Então nós temos um caminho, a dificuldade ou a oportunidade. A oportunidade de fazer a diferença, a oportunidade de fazer de novo, a oportunidade de fazer do jeito certo. Então hoje nós vamos falar sobre a visão que transforma lamento em ação. Ou seja, a dificuldade versus a oportunidade de Deus. E o texto que nós vamos ler daqui a pouquinho, essa palavra ela vem de encontro a respeito de uma reconstrução em nossa vida. Pode ser que algo na nossa vida desmoronou, destruiu. Ou pode ser que uma construção na nossa vida não construímos da forma correta. Fizemos de qualquer jeito e precisa-se ter uma reconstrução. Ou até mesmo uma construção de algo novo na sua vida. Nós vamos falar a respeito de reconstrução, de construção, mas diante de situações, a decisão que nós temos que tomar. Ou nós olhamos para a dificuldade, ou nós olhamos para a oportunidade. E eu peço que todos abram a sua Bíblia no livro de Neemias. Neemias, capítulo 1. Aleluia.
Neemias, capítulo 1, nós vamos ler aí a partir do verso 1. Aleluia, Deus. E essa palavra, irmãos, é uma palavra de encorajamento. É uma palavra para nos dar o norte. Uma palavra para que nós venhamos abrir os nossos olhos e ter a convicção de que o Senhor é Deus. Amém? De repente, essa destruição que aconteceu, ou essa construção que não foi legal, ou a construção que eu e você, nós estamos fazendo, exige muita fé, exige muita responsabilidade. E o Senhor quer falar conosco essa noite. Todos acharam Neemias? Neemias capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 1. A palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisteu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Susã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhe perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está lhe fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido os mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu o resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Amém, irmãos? Até aqui, aleluia. Se vocês puderem deixar a Bíblia aberta, nós vamos trabalhar alguns textos. Aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração. E nós olhamos
para essa história e nós vemos esse homem chamado Neemias, esse valente dos céus, esse valente de Deus, esse homem no qual servia ao rei, ele era copeiro. Só que nós olhamos para o texto e eu vejo algumas lições que traz para nós em tempo de reconstrução, em tempo de uma construção nova. Como que eu posso aprender com esse homem? Como eu posso olhar para a vida de Neemias e aprender como lhe comportar diante de um desafio, de uma missão? E nós começamos a olhar o texto e eu já vejo algo impactante que faz toda a diferença. Neemias, ele teve a coragem de fazer uma pergunta. Ele já começa a fazer uma pergunta. Nós precisamos ter a coragem de fazer perguntas para determinadas áreas da nossa vida. Eu e você precisamos ter essa coragem de olhar para a nossa vida e com ousadia fazer essa pergunta. Esse homem, ele olhou para os seus irmãos, para aqueles homens, e ele ousou a perguntar como estava. Eu e você, nós precisamos olhar para nós e falar assim: como está a minha vida? Como está o meu casamento? Como está a minha vida espiritual, a minha vida de intimidade com Deus? Como está o meu ministério? Como está o legado no qual eu estou deixando? Como está o meu relacionamento com os meus pais, os meus filhos, com a minha esposa, com o meu marido, com os meus amigos, com os meus colegas de trabalho, os meus irmãos da igreja? Como é que está isso? Como é que está essa construção? Nós precisamos ter essa ousadia. Neemias, ele diz: eu lhes perguntei acerca dos judeus que estavam. Como é que eles estão? Irmãos, nós temos que fazer essa pergunta. E diante dessa pergunta, pode ser que a resposta para determinada área não seja tão agradável. Ou melhor, pode ser que a resposta que eu e você venhamos ter seja uma resposta ruim. Seja uma resposta muito ruim. Ou seja, até mesmo uma resposta péssima. Uma resposta que traz para nós um caos completo. Porque diante dessa pergunta, o Espírito Santo ele vai esclarecer de fato como é que está em determinada área no qual nós fazemos a pergunta. Neemias, ele recebe uma notícia ruim. Ele recebe o impacto de uma notícia não tão boa. Ele recebe essa notícia péssima. Olha o que diz lá o versículo 3. O versículo 3 diz assim: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. Ou seja, ele recebe um impacto de uma resposta ruim, de que algo havia sido destruído. E tem mais, ele diz assim: o muro de Jerusalém foi derrubado. O muro foi derrubado e as portas foram destruídas. Irmãos, o muro traz para nós uma representatividade gigantesca a respeito da nossa vida espiritual. Porque o muro, ele representa, em primeiro lugar, a proteção da cidade. O muro representa aquilo que protege contra os inimigos.
Quando os inimigos olhavam para a cidade e viam aquele muro grande, havia dificuldade deles entrarem, porque existia uma proteção. O muro representa a identidade, se é forte ou fraco. Se o muro é forte, é uma identidade forte, são bons. Mas se o muro é fraco, aí é uma cidade que não carrega muita honra. O muro representa limite. Até aqui é um muro, aqui é dentro, ali é fora. Isso entra, isso não entra. O muro representa a nossa vida espiritual, irmãos. O muro representa a vida espiritual. Muro caído é uma consequência de desobediência. Muro caído é uma consequência de idolatria. Nos deixa vulnerável. Olha o que Neemias recebe de informação. Muro caído revela áreas vulneráveis e facilita a entrada do inimigo. Quando os nossos muros espirituais estão derrubados, destruídos, facilita a entrada do nosso mundo. Mas a reconstrução começa quando alguém decide. Quando alguém decide não aceitar mais a destruição. E é sobre isso que o Senhor colocou no meu coração. Eu não sei qual área da sua vida que precisa de uma reconstrução. Eu não sei qual área da sua vida que de repente você começou e vai ter que destruir e fazer tudo novo. Ou eu não sei qual área que de repente você começou a fazer uma construção. Mas precisa se estabelecer um muro. Ali é a sua proteção, ali é a sua identidade. Amém, irmãos? Neemias, ele recebe essa notícia. Está tudo destruído. E olha a reação de Neemias. A reação dele, a palavra de Deus diz que ele senta, que ele chora, que ele se lamenta, que ele jejua. Mas a palavra diz que ele faz tudo isso orando ao Senhor. Ele recebe um impacto. Ele entendeu que tem uma área da vida dele ali que está destruída. Então ele senta, ele se lamenta, ele jejua, mas continua orando. Ou seja, Neemias faz a primeira coisa e a mais importante, se colocar diante do Senhor. Após ele receber essa notícia, Neemias vai em primeiro lugar para a presença de Deus, irmãos. O Senhor está dizendo essa noite, vá para a presença dEle. Vá para a presença do Senhor. Neemias, ele não vai fazer qualquer outra coisa, mas ele vai para a presença. Toda a grande reconstrução começa com uma oração. Começa se colocando diante de Deus. Neemias, ele não começou a construir o muro, mas Neemias, ele começa a construir um altar. Neemias, ele não começa pelo muro, ele começa pelo altar. Ele não começou pegando ferramentas, ele começou a buscar mais intimidade. Busque mais intimidade. Busque mais a presença de Deus. Olha o que Neemias nos ensina. Antes de qualquer coisa, presença. Eu quero estar diante de Deus, eu quero ouvir a voz dEle. Preciso entender o que eu preciso fazer. E aqui vai algo muito importante. Eu não sei se na leitura deu para perceber, mas Neemias, ele não estava em Jerusalém. Neemias, ele estava em Susã. Ele não estava ali, só que nós vimos a oração dele. A oração que Neemias faz
chama a atenção porque ele chama a responsabilidade para ele. Irmãos, presta atenção. Ele nem estava lá, mas ele chama a responsabilidade para ele. Olha o que ele diz: confesso os pecados que nós, na oração ele está falando assim, eu confesso os pecados que nós, israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido os mandamentos, os decretos. Irmãos, ele chama a responsabilidade. Neemias, ele não acusa. Neemias, ele não se isenta. Ele não terceiriza. Mas ele se posiciona. Ei, para você reconstruir algo, ou para você construir algo, se posicione em Deus. Chama a responsabilidade para dentro de si e fala, Senhor, eu errei também. Para de falar que é culpa do fulano, Beltrano, é culpa do governo, é culpa não sei de quem, é culpa sempre dos outros. Neemias olha para ele e fala assim, eu pequei também, eu errei, estamos juntos. Nós precisamos chamar essa responsabilidade para nós. Porque é muito mais fácil você terceirizar a responsabilidade da culpa para os outros. Presta atenção. Quer recuperar, quer reconstruir, quer fazer algo novo, do jeito certo, chama a responsabilidade e fala assim, em primeiro lugar, eu errei. Senhor, conserta em mim para que eu possa fazer novo. Neemias, ele chama essa responsabilidade para ele. E ele diz ao Senhor, olha Senhor, a tua palavra diz que se formos infiéis, o Senhor vai espalhar. Mas se nós formos fiéis, o Senhor vai ajuntar com o teu braço forte. Então Neemias, ele se posiciona e fala assim, eis-me aqui, eu sou o primeiro a me consertar diante do Senhor. Eu sou o primeiro a chamar a responsabilidade de fazer essa reconstrução. Eu sou o primeiro a levantar a mão e falar, Senhor, faz em mim primeiro, e depois o Senhor vê o restante. É assim que começa a reconstrução em Deus. É assim que nós vamos tocar nas feridas. É assim que nós vamos fazer o novo do jeito certo. O Senhor essa noite está falando de reconstrução. O Senhor essa noite está falando de construção. E Neemias, ele se posiciona. Ele se posiciona. Amém. E quando nós nos posicionamos, quando nós nos posicionamos verdadeiramente diante de Deus, o Senhor, ele cria oportunidades para que eu e você possamos fazer agora do jeito certo. O Senhor só está esperando um posicionamento verdadeiro. Chamar a responsabilidade. E ele vai criar uma oportunidade. Olha o que Deus fez com Neemias. Neemias, ele era copeiro do rei. E o trabalho dele, a função, o cargo dele era algo muito importante. Não era qualquer pessoa que poderia ser copeiro. Não era qualquer um que poderia estar na cozinha do rei. Ele era o copeiro. A função dele não era só servir, mas a função dele era experimentar tudo antes. Porque naquela época ocorria muito envenenamento. Morte por envenenamento. Então Neemias era o cara que provava antes de servir o rei. Ou seja, um cara com cargo elevado, de alta confiança do rei. Ele não era qualquer um. Só que o rei era rei. O rei, se mandasse matar ele, acabou, não tinha conversa. E o rei percebe, ele percebe o semblante caído de Neemias. Ele está dizendo assim, olha, você está triste. E essa tristeza só pode vir do coração. O que está acontecendo, Neemias?
Olha que interessante. O rei, ele faz uma pergunta. O que está acontecendo? E a Bíblia nos mostra, lá no capítulo 2, versículo 3, no final do 2, a Bíblia diz que ele respondeu com muito medo. Não era fácil para Neemias responder ao rei. Ainda mais explicar o que ele tinha que explicar. Então a palavra de Deus diz que ele respondeu com medo. Ele não respondeu assim, de boa, ele respondeu com medo. Só que ali era uma oportunidade de Neemias. É a oportunidade que Deus criou para ele. E quando Deus prepara essas oportunidades, nós não podemos desperdiçar. Imagina Neemias falar assim, nada não, rei, está tudo certo. Ele ia procrastinar. Ele ia deixar de fazer o que ele tinha que fazer. Mas ele teve coragem, mesmo com medo. Mesmo com medo ele responde. E assim nós temos que fazer conosco. Nós precisamos, mesmo com medo, sem saber ao certo o que vai acontecer, mas nós precisamos abraçar as oportunidades que Deus cria para nós. Às vezes Deus levanta situações, às vezes Deus levanta pessoas, às vezes Deus nos leva para um outro ambiente, justamente criando oportunidades para que eu e você venhamos fazer a diferença. Neemias, ele entendeu que era a oportunidade, e mesmo com medo, mesmo sem saber qual era a reação do rei, mesmo sem saber o que ia acontecer, ele não deixou a oportunidade escapar. E ele se posiciona diante da oportunidade. E aqui eu entendo que quem se posiciona diante da oportunidade de Deus, recebe algo sobrenatural. Aquele que verdadeiramente se posiciona diante das oportunidades de Deus, recebe dos céus, recebe de Deus o sobrenatural dele. Neemias recebe a autorização, ele recebe recursos, ele recebe cartas, ele recebe madeira, ele recebe até escolta, porque a palavra de Deus diz que Deus estava com ele. Ele jejuou, ele buscou o Senhor. É isso que nós precisamos fazer. Quando a missão nasce em Deus, a provisão vem dele. Quando a missão nasce do Senhor, a provisão é dele. Irmãos, eu quero dizer essa noite que o céu, ele financia. O céu, ele financia aquilo que o céu aprova. Grave isso. O céu financia aquilo que o céu aprova. Mesmo diante do rei. O rei está dizendo assim, tá bom, eu vou conceder, está autorizado, vai para lá, o que você precisa? Eu preciso de carta, eu preciso de dinheiro, eu preciso de madeira. Se o senhor puder fazer isso. Está tudo. O cheque está em branco, Neemias. E assinado. É assim que funciona uma reconstrução. Ou até mesmo uma construção, irmãos. Nós aqui da igreja, nós estamos passando por uma construção. E esses desafios aqui, nós estamos passando também. Ontem nós tivemos a trilha de membresia, a bênção. Nós falamos sobre isso. Hoje nós somos uma igreja não em implantação, mas em plantação. É a primeira. Então tem os desafios da construção. Mas também pode ser que você esteja passando em alguma área que você precisa reconstruir algo. E olha Neemias. Neemias, quando ele recebe essa aprovação do rei, o rei fala assim, tudo certo, vai, estamos juntos aí.
Neemias, ele enxerga e ele escolhe a oportunidade em vez da dificuldade. Ele poderia muito bem falar para os amigos dele, para o irmão dele, dizer assim: olha, é muito difícil. Faz quantos anos que vocês estão tentando reconstruir Jerusalém e não conseguem? Ah, eu estou aqui, estou sossegado, vou ficar quietinho. Mas Neemias, ele enxerga a oportunidade e não a dificuldade. E Neemias, ele vai para Jerusalém. A palavra de Deus diz que ele vai para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, 3 dias, ele fica ali percorrendo as muralhas. Ele vai ver o que está acontecendo, ele examina o muro, a destruição. E a Bíblia deixa clara que ele não falou para ninguém. Quando ele chegou lá, ele não contou para ninguém. Olha, eu vim aqui porque Deus... Não, ele ficou quietinho. Ele foi fazer uma supervisão. O que eu aprendo aqui? Antes de falar, faça. Tem muita gente que fala, mas não faz. Neemias, ele dá o exemplo, ele começa a examinar o muro, antes de falar o que Deus já havia prometido. E tem um outro detalhe, Neemias, ele próprio faz o trabalho. Ele mesmo vai percorrer os muros. Ele não terceiriza o que é para ele fazer. Ele não terceiriza o que é de responsabilidade dele. E ele vai percorrer, ele vai examinar. Só que essa iniciativa de Neemias, nessa reconstrução, o seu comportamento traz segurança. Gera confiança naqueles homens. Gera tanta confiança que eles se colocam à disposição para ajudar. E aí sim, Neemias conta tudo o que Deus fez. Aí sim, Neemias, ele começa a falar assim: olha, agora eu vou explicar para vocês. Deus está fazendo assim, assado. E Deus está no negócio. Ou seja, primeiro nós geramos a confiança, a responsabilidade nossa. E depois nós falamos: ó, Deus está no negócio. Tem muita gente que tenta comprar as pessoas com Deus. Nós temos que vestir a nossa armadura de Deus, a responsabilidade que Deus deu, como o Cristo falou, os talentos que Deus já nos deu, já colocou em nós. Neemias, ele conta tudo, ele fala, ele explica que na construção Deus está no negócio. E então sim, depois de contado, nós entendemos que Neemias, antes da reconstrução, ele restabelece os princípios de Deus. Antes da sua reconstrução, antes da sua construção, estabeleça os princípios de Deus. Viva de acordo com aquilo que a Bíblia diz para você viver. Faça o teu melhor, sem esperar pelo outro. Faça o teu melhor, porque aquilo que nós estamos fazendo primeiramente para o Senhor. Amém, irmãos? Alguma coisa estranha, estou perdendo a voz. Comece a orar, irmãos. Verdade. E agora sim, então está tudo pronto. Ele já examinou o muro. Ele já percorreu. Ele já ganhou a confiança daqueles homens. Ele já estabeleceu os princípios. E agora está tudo pronto. Vamos construir o muro. Todo mundo animado. Um povo que estava humilhado, um povo que estava ali largado, agora eles estão animados para reconstruir. Ei! Essa animação da reconstrução, ela é gostosa, ela é saudável.
Só que quem decide reconstruir enfrentará oposições. A partir do momento que você decidir reconstruir, eu e você, nós vamos enfrentar oposições. Sempre se levantam opositores para intimidar, para zombar, para tentar te desanimar. Sempre levanta opositores para dizer assim, você não vai conseguir. Ah, você nem sabe das coisas. Você não é capaz. Irmãos, o inferno ele não se incomoda com as muralhas em ruínas. O inferno ele não se incomoda quando está tudo destruído. Mas o inferno se levanta quando começa-se uma reconstrução. O inferno se levanta quando há um posicionamento de reconstrução. O inferno se levanta quando você decide fazer a coisa certa. O inimigo sempre tenta te parar no começo. A partir do momento que você teve a decisão. E ele começa a atacar a mente, ele começa a gerar um desânimo. É uma estratégia. Mas o Neemias, ele está focado na sua missão. Ele está focado na reconstrução, irmãos. Olha o que a palavra de Deus diz. Olha o que a palavra de Deus diz. Capítulo 2, versículo 19. Quando, porém, Sanbalate, Tobias, Gesem, souberam disso, souberam que Neemias estava ali para reconstruir, zombaram de nós, desprezaram. Sabe o que eu aprendo? Vão zombar de mim, de você. Vão desprezar a sua posição, a sua decisão de reconstruir. Os opositores vão se levantar sim. Assim como se levantaram com Neemias. Só que as investidas do inimigo não paralisou Neemias. Mesmo ele tentando ali, ele não foi paralisado. A Bíblia diz que os muros de Jerusalém avançavam em construção e as brechas eram fechadas. Conforme eu e você nós vamos caminhando diante da nossa reconstrução, pode ser que a gente receba assim zombaria. Vai fechando as brechas. Porque a Bíblia diz que conforme ia avançando os muros, as brechas iam sendo fechadas. Amém, irmãos? Agora, o inimigo, se antes de começar ele não consegue te intimidar, se antes de começar ele não consegue fazer você desistir da ideia, então agora ele vai tentar te paralisar no meio do seu trabalho. Primeiro ele tenta fazer de tudo para você desistir da ideia. Mas quando você segue com a ideia de reconstrução, de fazer novo, de fazer do jeito certo, então ele começa a trabalhar, fazendo com que eu e você venhamos desistir no meio do caminho. A palavra diz que o muro já estava sendo reconstruído a todo vapor. Cada um ia fazendo uma parte, fechando as brechas. Só que esse homem, Sanbalate, com certeza ele era um homem importante, ele tinha um certo poder. Sanbalate e Gesem, eles mandam um recado.
Neemias está lá trabalhando, trabalhando, trabalhando. E mesmo sendo intimidado, ele não para, ele continua, a ponto desses homens mandarem. E não foi um recado, foram 4. Por 4 vezes eles mandam um recado, tentando fazer que Neemias parasse. Ele diz assim: venha, vamos nos encontrar. Neemias, venha, vamos nos encontrar, nós precisamos conversar. Só que isso era uma armadilha. Isso era uma distração. Neemias responde algo tremendo, irmãos. E a resposta de Neemias serve para você. Neemias, ele responde assim: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir se encontrar com vocês? Olha o que ele diz: estou executando um grande projeto. Ele dá uma ênfase: grande projeto. Você da missão. Você precisa entender que aquilo que você faz para Deus é grande. Quando nós temos esse entendimento que é grande, quando nós fazemos algo para nós, espiritual, seja qualquer área, é grande. Pequenas coisas não vão tirar nós dessa missão. E ele continua: por que parar? Eu não vou parar. Neemias está dizendo assim: o que eu estou fazendo é grande demais. Pequenas não vão me tirar o foco. Não vão tirar minha missão. E eu não vou parar. Irmãos, o que Deus está falando hoje para mim e para você nessa missão: não pare. Não pare. Não se distraia, não caia nas armadilhas daquilo que você e eu precisamos fazer. Neemias está dizendo assim: eu não vou parar. A quinta tentativa, na quinta tentativa, ele manda uma carta aberta. Manda uma carta aberta para que ela fosse lida, tentando de qualquer forma trazer, enfraquecer aquele povo que estava unido. Essa carta era para trazer uma confusão, para parar. Irmão, se tem algo que nós precisamos aprender com o nosso inimigo, é que ele continua persistindo. Desiste. Sanbalate, ele manda uma carta aberta para ser lida, para trazer confusão. Só que aquele que está em Deus, aquele que está focado, aquele que decidiu fazer, do que custar, eu vou fazer do jeito certo. Ninguém me para, ninguém me distrai. Diante de qualquer carta. Sabe o que Neemias fala? Responde assim, ó: gente, nada disso está acontecendo. Nada disso está acontecendo. Gente, vamos continuar a obra. Para não! Continua, segue! Não deixa ser intimidado. Somente continue a reconstruir aquilo que Deus já estabeleceu na